Olá, boa tarde a todos. Eu sou a doutora Estela e hoje estou aqui com a presença de uma pessoa muito importante, a presença da Sandra Boa Giordani. tarde, Estela, obrigada. E a Sandra está aqui, vai se apresentar e depois nós vamos bater um papo muito interessante a respeito da importância da educação familiar na vida futura, na saúde emocional da pessoa, de cada ser humano. Então, Sandra se apresenta. Boa tarde a todos. Meu nome é Sandra Giordani, eu sou psicóloga, eu tenho formação em gestão de pessoas e eu trabalho há 23 anos desenvolvendo pessoas na área tanto da educação como da psicologia. E eu percebo, Estela, que é muito importante a educação emocional e é algo que não é cuidado. Eu faço um trabalho clínico, eu trabalho na clínica, eu atendo adultos e atendo crianças também. E eu percebo o quanto existe um descuido quando se trata de educação emocional. Sandra, para mim é fundamental que, porque tu tem muita experiência de tratar diversos tipos de pessoas com diversos tipos de dificuldade na área emocional. Qual é a importância que você vê da educação da família, principalmente na primeira infância, né? Qual a interferência da família depois para gerar o problema, por exemplo, da depressão, que nós vivemos muito, e tu provavelmente no consultório pega esse tipo de dificuldade. Por exemplo, o problema também da pessoa que é obsessiva em comprar, em gastar o dinheiro, ou enfim, tantas outras dificuldades em relação à saúde emocional. O que você diria para a minha audiência, para os pais que estão nos assistindo agora? O que você diria para eles? Eu digo que a família é fundamental. A família não é só onde a criança nasce, é onde você simplesmente educa as boas maneiras e etiqueta e o que a criança vai desenvolver na sociedade. Mas como a família se relaciona, como se estabelecem os relacionamentos, como isso é transferido para a criança e como a criança absorve isso. Isso é fundamental para o resto da vida. Isso vai ter uma influência que depois, anos futuros, quando se estabelece uma doença, uma psicopatologia, por exemplo, se não for cuidado nessa tenra idade, quando for mais tarde, é muito mais difícil de você cuidar. Porque a base do ser humano é justamente a infância, a primeira infância. Então, e é lógico que os pais amam e fazem o máximo que podem, mas somente amar a criança não garante que ela tenha uma saúde emocional, uma boa saúde emocional. Porque muitas vezes, na forma exagerada de manifestar este amor, é que também podem se estabelecer os problemas emocionais. Porque quando os pais amam demais e querem fazer demais pelos filhos, eles acabam enfraquecendo as suas crianças e tornando essas crianças incapazes de se relacionarem com o futuro. Sandra, tu poderia trazer algum exemplo, assim, não, obviamente, de algum caso que possa contar para as pessoas que estão nos assistindo, de, de questões que são claramente, assim, um exemplo que é vivido na família quando a criança é muito pequena e depois isso vai, não, aparentemente, quando é criança, não vai aparecer. Vai aparecer depois quando tem lá os seus 30, às vezes 40, às vezes até 50, às vezes até mais. Mas nasceu lá, foi plantada aquela sementinha, aquela dificuldade, né? Ela foi colocada lá na primeira infância. Algo que é muito comum e que acontece quando vem as questões na clínica, em todas as idades, tanto a criança quanto os adolescentes, ou até mesmo quando vem os adultos. O que existe na família muitas vezes, quando nasce uma criança, muitas vezes os pais abandonam a relação do casal e se focam nessa criança. O amor é tanto, o cuidado é tanto, que o foco é total na criança. Com isso, o casal se abandona. E muitas vezes começam a acontecer alguns problemas, divergências que seriam comuns se houvesse só o casal e poderia ser resolvido de uma forma mais tranquila. Mas quando existe a criança, o que acontece é que muitas vezes os pais
se tornam aliados da criança, ou a criança se torna aliado de um dos pares, de um dos casais. E acaba crescendo com isso. Então, no caso, se a menina se alia à mãe, no futuro ela vai ter dificuldade de relacionamento com os homens, porque ela vai olhar para os homens de uma forma diferente, como um inimigo, por exemplo, ou o contrário, né? Pode acontecer também. Então, isso é muito comum acontecer. Então, muitas vezes as pessoas dizem, eu tenho dificuldade de me relacionar, eu tenho dedo podre ou alguma coisa assim. Mas, na verdade, a origem disso tudo está na primeira infância, em como essa criança vivenciou, assistiu o relacionamento dos pais e como ela internalizou esse modelo de relacionamento dentro de si. Sandra, eu sei que você também estuda a medicina germânica, você também estuda a constelação familiar, né? Isso. E disso também, né, você tem nessa formação, você também é conhecedora de muitos problemas de doença, de saúde física, inclusive, sim, que derivam de processos educacionais lá no início da vida, lá na família, né, nas relações familiares. Sim. Por exemplo, uma criança que vive num ambiente que é muito tumultuado, onde a criança constantemente é assustada. Se os pais têm muito medo de tudo, medo que aconteça coisas com a criança, por exemplo. Geralmente primeiro filho, enfim, se tem os filhos e tem medo que o filho caia e tem medo que... Essa criança vai desenvolver muito problema de respiratório, muito problema pulmonar, às vezes rinite, né? Se os pais têm muito medo. A criança, ela funciona como uma esponja, ela absorve dos pais, né, o que existe no ambiente e ela traduz isso no corpo dela muito rapidamente. Então, é muito comum, por exemplo, ou num casal que começa a brigar demais, ou numa família, ou que a criança assiste muitas brigas, ou se assusta demais, né? Então, ou mesmo programas de televisão que são inadequados para a idade da criança, muitas vezes os pais não brigam, mas assistem filmes e a criança está ali na sala e está assistindo também. A criança não tem capacidade de interpretar muitas coisas ainda. Por isso os pais precisam servir como filtros nesse momento, nessa primeira, né? E saber dosar o que ela tem condições de absorver, porque cenas muito fortes, coisas muito agressivas, as crianças acabam sentindo isso e geralmente isso se traduz na saúde da criança. Sandra, eu tenho uma amiga que é psicóloga e ela sempre diz pra mim assim, ela diz assim, Estela, a psicologia existe porque a pedagogia, vocês que são pedagogos ou as pessoas que fazem pedagogia falham. O que você pensa dessa ideia? Eu penso que ela é correta. E na verdade o que eu penso é assim, é interessante como tecnologicamente nós já nos desenvolvemos muito, né, enquanto humanidade, enquanto ser humano. A lógica que se avançou também nos estudos sobre o ser humano, mas ainda se negligencia muito o conhecer a si mesmo. É verdade. Então, a pedagogia, né, uma pedagogia que leve o ser humano a conhecer a si, porque a partir de você mesmo é que o restante do mundo existe. Né? Porque se eu não existo, o mundo para mim também não existe. Então, e se eu que me relaciono com este mundo não me conheço, como é que eu vou operar esse mundo? Como é que eu vou me encontrar nesse mundo? Como é que eu vou ser feliz neste mundo? Se eu não entendo primeiro como eu funciono, a minha lógica, e como esse mundo funciona. Então, muitas pessoas que têm a sensação de estarem sempre perdidas é justamente porque não encontram esse norte primeiro dentro de si e ficam buscando um norte fora de si. E quando isso não é ensinado para as crianças também a confiar em si mesmas, na sua capacidade, na sua divindade, no seu interior, no seu norte, ela também pode passar a vida buscando fora o que na verdade já existe e assim,
Existe o potencial, e se ela nunca encontrar o potencial, ela nunca vai desenvolver. Talvez a gente pudesse dizer, não sei se eu me atrevo a dizer isso, você pode continuar falando sobre isso, né? Só vou te estimulando, que na verdade o número de dificuldades que as pessoas têm fora reflete o quão distante elas estão de si próprias. Exato. Né? Porque, e pela física quântica, eu também sou formada em física quântica, pela física quântica a gente consegue compreender isso muito bem. Na verdade, o mundo que eu percebo, que se reflete, na verdade, é o mundo que está dentro de mim. Então, se eu consigo compreender quem eu sou, como eu me formei, o que eu penso, de onde vem aquilo que eu penso. Pois é, justo. É muito interessante, Stella, porque quando eu lecionava, eu falava isso muito para os meus alunos. Eu não sei se você sabe, eu tenho um programa de desenvolvimento de competências comportamentais para jovens no mercado de trabalho. Conheço, é um programa muito bom. Isso, então eu falo muito com os jovens nesse sentido. Muitas vezes você pensa que aquilo que você pensa, é você que está pensando. Mas você não percebe que a maior parte das coisas que você pensa são frutos de retalhos que você foi costurando, né? Colhendo durante a vida, exato. E você foi formando uma grande colcha de retalhos, colocando isso como verdades dentro de você e que você nunca questionou se realmente é aquilo que você pensa. Então, é uma frase de um tio que eu gostava muito, ou da vovó, ou do papai ou da mamãe, ou de um amigo na adolescência. Você vai pegando ídolos, né? Escolhendo. Sim, exatamente. E você vai se formando o que você acredita, o seu sistema de crenças. E se você não coloca isso em xeque, se você não se questiona, se você não procura se conhecer, qual é a sua voz dentro de todas essas vozes que soam dentro de você, então fica bastante difícil de você se relacionar, de se relacionar bem com esse mundo, porque são sempre vozes que muitas vezes elas se contradizem, elas se contrapõem, e você não encontra então uma linha onde você possa andar com um certo equilíbrio. É lógico que o desequilíbrio faz parte do caminhar da vida, do desenvolvimento, mas você tá sempre ou muito para cá ou muito para lá, então não existe, né? Sandra, me diz uma coisa, e qual é o peso de um pai, de uma mãe, nessas vozes todas e na educação da criança? Qual é o peso? Porque a família é muito complexa. Quando a gente diz família, a gente pode dizer vovô, vovó, tio, enfim, né? Hoje em dia já os colegas fazem parte da família, até a professora faz parte da família, enfim, né? A família não é que é pequena. Hoje em dia, cada vez mais a gente amplia os nossos laços de amizade. Mas os pais, eles são fundamentais. Ninguém substitui. Mesmo que a criança não tenha conhecido seus pais. Porque a criança, você, eu, todos, nós somos 50% o pai e 50% a mãe, biologicamente falando. Só que isso não é só biológico. Existe informação nesse campo que vem dos pais, tanto do pai quanto da mãe. E essa informação, quando se uniu, deu origem a você. Então, desde da sua concepção, você já é 50% seus pais, né? 50% sua mãe, 50% seu pai. O resto vem compor, né? Acabam compondo também, mas para a criança isso é fundamental, para todos nós isso é fundamental, tanto que as pessoas que não conhecem seus pais, a sua família de origem, isso é uma angústia muito grande, né? Porque parece que não tem acesso à sua própria identidade, à sua origem, né? Então é fundamental, Estela. Então primeiro que os pais se respeitem, e é isso que os pais precisam entender, né? Na clínica se trabalha muito isso.
como é esse relacionamento do casal? Como a mãe vê o pai, como o pai vê a mãe. Porque se os pais estão bem e a criança é 50% cada um, a criança vai estar 100% bem. E os pais não precisam estar juntos para estar bem. Basta que eles se respeitem e que eles amem no filho o parceiro que gerou. Amem a imagem do parceiro no filho, né? Então, eu amo o meu esposo que eu vejo no meu filho, ou o meu companheiro que deu origem a esse filho. Eu amo isso no meu filho. Eu amo essa parte no meu filho. Honrar isso. Então, a gente estava falando da dificuldade, né? Da dificuldade que muitas mães têm em relação a que elas querem fazer tudo diferente na educação do seu filho, e daí acontece que elas fazem tudo igual, ou até mesmo, muitas vezes, elas fazem pior, né? Então, o que acontece? Eu vou explicar isso sobre a visão da constelação sistêmica. Tá, também. Poderia dizer que é paga de língua, mas não é não. Não vai ser, não é isso. Não explica, não é o suficiente. O que acontece, Stella? Toda vez que nós rejeitamos algo, esse algo tende a se repetir. E isso acontece e se repete até que nós conseguimos perceber qual é a função daquilo na sua vida. O que aquilo vem para acrescentar e para te desenvolver. Então, é muito comum que os filhos olhem para a educação que receberam dos pais e digam: minha mãe estava errada nisso, meu pai estava errado naquilo. E isso é uma forma de você julgar e rejeitar. O que é normal, né? O que é normal, é natural que se faça. Acontece sempre. Só que quando você começa a educar, você tem os seus, e na verdade aquele modelo ficou em você, porque você viveu este modelo, logo é a sua referência primeira. É a sua matriz. A não ser que você aprenda um outro modo. Mas mesmo assim, esse aprender na hora da prática, a primeira tendência que você tem é de fazer o seu primeiro modelo. Repetir o primeiro modelo que você construiu aí dentro. Exato. E aí, com treino e com prática, você consegue ir introduzindo outras formas e tal. De educar, enfim, e de se relacionar. Mas se você não consegue olhar para isso, limpar em você, e limpar em você não significa rejeitar, significa você perceber que seus pais tiveram condições de fazer aquilo naquele momento histórico, naquele momento de vida, naquele momento econômico, enfim, naquela época, aquilo era o certo, né? O certo dentro da sua história. E aí você agradecer e honrar essa educação que recebeu, porque graças a isso hoje você pode conhecer outras coisas e até, vamos dizer assim, evoluir na educação do seu filho. Porque você sempre, até para você evoluir, você parte de um ponto de referência que teve que se estabelecer antes, mesmo que com erros, vamos dizer assim. Então, a gratidão aos pais, ao modelo primeiro, e você olhar para isso, não com rejeição, mas integrando isso dentro de você, é fundamental para que você possa dar o passo seguinte, para que você possa evoluir. Quando você não consegue integrar de forma respeitosa e agradecida dentro de você, dificilmente você consegue avançar. Você consegue, você vai... É como vou pegar isso aqui como exemplo, né? Porque é uma borrachinha que estava aqui, já vou aproveitar como exemplo. Você vai, mas isso te puxa de volta para trás, né? Porque você não liberou aqui, você não soltou, você tá preso. Você tá preso na crítica, você tá preso na mágoa, você tá preso no julgamento. Você só consegue evoluir se você solta aquilo que estava te prendendo, no caso, né? Aí você consegue dar o pulo, dar o salto. Enquanto você não solta aquilo que estava
E justamente o que te prende é quando você critica, quando você julga, quando você aponta, quando você acha que você é melhor. E isso é interessante porque todas as gerações pensam que são melhores do que as que vieram. Porque são mais evoluídas tecnologicamente, ou porque os pais não sabem, ou não souberam. Porque é o tempo dele. Exato. O tempo dele é o tempo dele, então melhor que o outro. Mas, como eu falei, nós só somos permitidos evoluir graças ao que veio antes. Então, enquanto não existe esse respeito, esse olhar, essa gratidão, enquanto você realmente não conseguir integrar isso dentro de você, o novo e o velho integrado dentro de você, essa evolução, ela vai ser parcial. Ela não é uma evolução constante. Você vai e depois você, né, regride. Você vai e você regride. Então, isso é importante perceber. Muito bem, então eu gostaria de agradecer esse bate-papo maravilhoso, né? Acho que foi bom, adorei estar aqui. Eu também gostei muito, Stella. Obrigada pela oportunidade. E, enfim, eu espero que vocês também possam curtir e acompanhar o trabalho da doutora Sandra Giordani. E eu espero encontrar vocês logo mais aqui nesse mesmo canal. Um grande abraço. Obrigada, Stella. Obrigada a todos. Um grande abraço.